começar, capítulo de número 16, a Bíblia nos mostra como foi que Deus deparou-se com esse grande homem de Deus, com esse grande profeta, e a situação em que ele se encontrou por conta de um trauma. Então, se Samuel, que é o Samuel, o profeta, que podemos dizer em que desde novinho, desde criança, foi adotado por Deus dentro da casa de Deus. E no momento em que ele saiu de dentro da casa de Deus e começou-se a deparar-se com pessoas, passou pelo que passou, dá para nós imaginarmos, eu e você que vivemos, entre aspas, no sentido da palavra, no mundo em que nós vivemos. Pare um pouco e pense. Nós vamos começarmos por aqui. Samuel, um homem que desde a infância, desde criança, foi adotado por Deus, através do sumo sacerdote Eli, e que nós sabemos que cresceu dentro da casa de Deus, até que as portas da casa de Deus se abriram para ele, e agora ele começou-se então a deparar-se com as pessoas, e aconteceu o que aconteceu com ele. Ora, se com ele aconteceu o que aconteceu, imagine conosco, em que nós passamos o dia, a tarde e a noite, sempre ao redor de pessoas. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel, então diz o Senhor a você, em nome de Jesus, até quando? Nós já entendemos que Deus está fazendo uma pergunta a Samuel: até quando terás dó de Saul? Ou até quando sofrerás por conta de Saul? Até quando se sentirás magoado por conta de Saul? Até quando esse trauma vai permanecer dentro de você por conta de Saul? Porque se há um trauma, com certeza esse trauma, se há uma mágoa, com certeza essa mágoa não veio do nada. No mínimo, ou veio de você mesmo, contrário à sua própria natureza, ou, que é mais fácil, veio de alguém. Então não tem como se contrair um trauma, não tem como se contrair uma angústia pela uma simples topada que você simplesmente leva. Não. Se há um trauma, se há uma angústia, é porque, no mínimo, veio de alguém. No mínimo, veio de alguém. Senão, possivelmente, possa ter vindo de si mesmo. Consequentemente, também se há uma frustração. Se de repente você é uma pessoa frustrada, você é aquela pessoa de que deixa a minha vida me levar, vida leva eu. Mas no entanto você é uma pessoa frustrada, totalmente frustrada. Você é aquela pessoa ciente e consciente de que você não pode, de hipótese alguma, descer de cima do muro. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, e você acaba que você luta contra você mesmo, porque você mantém uma consciência, e isso é bom por um lado. Com certeza que é, porque senão provavelmente você já teria dado cabo à sua própria vida por conta disso, ou jogado tudo para cima por conta disso. Ou de repente, uma forte decepção. Tudo isso envolve este homem chamado Samuel. De repente você sofreu ou sofre até hoje uma grande decepção. Talvez a sua decepção seja uma decepção até mesmo, podemos assim dizer, de forma bastante palpável, porque realmente aconteceu. Ou de repente pode ser por conta de uma mentira, e que até hoje você ainda não sabe discernir se é mentira ou se é verdade. E por conta disso, você meio que fica em cima do muro, com um pé à frente e um pé atrás. E por conta disso você sofre por dentro de você.
coisas caladas que estão dentro da sua alma, coisas segredadas dentro da sua alma, que faz com que você muitas vezes pare no tempo, faz com que muitas vezes você chore sem que ninguém veja. E às vezes não só o chorar do derramar das lágrimas, mas o chorar de dentro, dentro da alma, em que o seu próprio coração, a sua própria alma geme dentro de você. Ou talvez você está cansado de se mostrar-se forte, quando na verdade você se sente fraco. E de repente você, dentro da sua casa, você tem que estar com o sorriso Colgate 24 horas, mas só você sabe o quão cansado você está de tudo isso, o quão exausto você está de tudo isso. E que tem vezes que às vezes você para pensar: meu Deus, as pessoas não me conhecem. Talvez o teu marido não te conheça, tua esposa não te conheça. Eu sei que todos nós sabemos que todos nós, seres humanos, temos um pouco de segredo dentro de nós. Isso aí a Bíblia nos ensina e nós vamos aprender sobre isso. Porém, na maioria das vezes, muitos perdem com este segredo contido dentro de si próprios. Segredos esses que tendem a denigrir a sua alma, que tendem a afugentar o seu espírito e empobrecer o seu sorriso. Tudo isso por questão de quê? Por conta do que eu acabei de lhe dizer. Por conta de uma decepção, por conta de uma ingratidão, por conta de uma traição, seja como for. Veja que a Bíblia Sagrada diz aqui: até quando permanecerá assim? Até quando permanecerá abatido? Até quando você vai permanecer cabisbaixo, triste, abatido pelos cantos? É Deus perguntando a Samuel. É Deus perguntando ao profeta Samuel: Samuel, me diz uma coisa, rapaz, até quando você vai se neutralizar? Até quando você vai pegar a única vida que você tem por conta do que fizeram contigo, por conta do que deixaram de fazer por você? Até quando você vai você mesmo pegar a única vida que você tem, cavar uma cova e enterrar-se vivo dentro dela? Porque Deus está perguntando a Samuel. É uma pergunta simples e direta: até quando? Até amanhã? Até depois de amanhã? Até o ano que vem? Quantos meses a mais você acha que você vai suportar? Está amargo como você se encontra amargo nesse exato momento. Até quando? Até daqui a 2 anos? Até daqui a 3 anos? Até daqui a 4 anos? Não dá para me levar isso aqui muito bem, obrigado. Deixa eu te falar uma verdade, não dá não. Sabe por que não dá? Porque vai chegar o momento que você vai sentir-se sufocado. Vai chegar um momento em que você vai olhar para o seu marido, vai olhar para a sua esposa, vai olhar para o seu filho, vai olhar para o seu pai, vai olhar para a sua mãe, vai olhar para o seu tio, vai olhar para o seu cunhado, vai olhar para o seu patrão, vai olhar para a sua patroa, você vai olhar para o seu vizinho, você vai olhar para a sua vizinha, você vai olhar para quem lá que seja a pessoa qual for. Vai chegar um momento em que, sem que você perceba, você mesmo vai começando a deixar de ser quem você é. Você vai simplesmente se neutralizando, se matando. Você vai se sucumbindo. E muitas vezes você acha que isso é o melhor que você pode fazer, quando na verdade você simplesmente está, como eu acabei de lhe dizer, cavando uma cova e se enterrando vivo dentro dela. Então até quando? Ele está perguntando. Até quando sofrerás? Até quando ficará nessa situação? Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Em outras palavras, Samuel, o que essas pessoas fizeram de errado, no caso aqui é Saul, você tem que entender que você não tem culpa, Samuel. Você sabia que muitas pessoas contraem um trauma? Muitas pessoas elas sofrem por conta desse trauma, porque elas ficam naquele pensamento: onde foi que eu errei? Você tem que entender de forma bastante clara que você ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Mas mesmo você o ensinando, não tem como você forçar ele a andar nos caminhos que você ensinou. Chega um momento em que, por mais que eu não queira, ou por mais que você não queira, chega um momento que sai do meu, do teu, do nosso domínio.
Por mais que você diga que não, mas é a verdade. Então muitas vezes pessoas elas sofrem com traumas porque elas ficam naquele pensamento: onde foi que eu errei? Nunca me esqueço de uma senhora que me pedia muito para que eu fosse visitar o filho dela no presídio. Até que eu fui visitar o filho dela no presídio. E eu cheguei um pouco atrasado acerca da visita lá no presídio, mas eu pude entrar, porque como pastor eu tinha que ter uma carteira e posso entrar. E eu entrei. E quando eu avistei, estava ela, o filho, e estava a mãe assentados no momento da visita. E eu fiz por onde ela não me ver. E eu fiquei bem próximo, ouvindo o que eles dois conversavam. E tudo que aquela mãe dizia era para o filho: meu filho, onde foi que eu errei? 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 Ela disse tanto onde foi que eu errei, que eu me aproximei e disse: irmã, me perdoe. Enquanto a senhora estiver se condenando, se culpando, enquanto a senhora estiver se martirizando, enquanto a senhora estiver sendo da senhora mesmo a sua própria condenação, como é que de alguma forma Deus vai poder ouvir a sua oração? E ali então conversei com ambos e glória a Deus por isso. Então você veja que a Bíblia está dizendo: até quando terás dó de Saul, até quando sofrerás por conta disso? Até quando você vai ainda manter esse trauma? Até quando você ainda vai manter esse sentimento de sentir-se rejeitado? Sim, de sentir-se rejeitado. Não, porque na verdade eu me lembro muito bem que na minha infância minha mãe amava mais os meus irmãos do que a mim. Até quando você vai manter essa mentalidade? Porque lá na minha casa eu sou filho adotivo, eu sou filha adotiva. Até quando você vai ficar nesse pensamento, que por conta desse pensamento de que lá na minha casa eu sou filho adotivo, eu sou filha adotiva, você então coloca um peso sobre os seus ombros, uma carga sobre os seus ombros, de que você, por se achar assim, entre aspas, naquele pensamento de que é inferior aos outros filhos, você então tem que correr, você tem que se desenvolver, você tem que provar alguma coisa. Até quando? Isso te tem a martirizar, isso tende a te entristecer, você não conta para ninguém, você não fala para ninguém, ninguém sabe, mas Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida, Deus conhece você. A questão é até quando, porque veja que Deus está dizendo: ô Samuel, rapaz, isso que você está levando dentro de você não tem nada a ver comigo não, Samuel. Você tem que entender. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, muitas vezes por conta das escolhas que nós fazemos sem ter consultado a Deus, sem termos consultado a Deus. Nós mantemos a linha de pensamento de que quando nós fizemos aquela escolha, nós não conhecíamos a Deus e fizemos aquela escolha 10, 20, 30, 40, um ano, 2, 3, não importa o tempo atrás. Não importa o tempo atrás. E muitas vezes nós, por conta de escolhas erradas que nós fazemos, muitas vezes, infelizmente, nos prejudicamos e por conta disso também contraímos traumas para dentro de nós mesmos. A grande questão é